Bom, voltei aqui. Bom, acho que esse é o último vídeo da noite. Depois, outra hora, quando der tempo, a gente volta mais. Mas eu estava contando, porque lá na Inglaterra, eles têm as agências de viagem, publicam nos vidros, não agora na pandemia, né? Mas no normal, sem pandemia, fazendo propaganda na, nas vidraças. Aí quando você está andando pela rua, você olha ali e vê as promoções. Só que lá é diferente daqui. Aqui, se você for comprar na última hora um pacote de viagem ou for comprar uma passagem, você termina pagando um absurdo. Quer dizer, lá também tem esses casos, né? Mas alguns casos você, por exemplo, que muita gente compra com muito tempo de antecedência, compra com um ano de antecedência, né? Mas só que chega na última hora, não pode ir. Então eles, para não perder o dinheiro, eles devolvem para a pessoa uma parte e revendem o pacote baratíssimo, né? E naquele dia meu marido chegou em casa contando: nós vamos para a Grécia. Eu falei: quê? Vamos sim. Eu vou ter uma semana de férias, né? E lá também as férias são picadas, né? Então ele ia ter uma semana, que aqui chama Semana do Saco Cheio, né? Agora também tem isso. Naquela época lá já tinha, que ainda não tinha. Aí tinha essa semana do saco cheio, ele ia ter essa folga, né? Os meninos também teriam, só que ele queria, não, vamos só nós dois. Eu falei, nossa senhora, mas como é que eu vou dar conta? Eu trabalho, eu não posso é, perder meu trabalho, né? Não, não, você vai, você explica para ele lá que está numa promoção excelente e é um preço ótimo para nós dois irmos passar uma semana na ilha de Corfu e não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, e agora como é que eu vou fazer? Aí cheguei lá no meu trabalho, conversei com o meu chefe e falei, olha, aconteceu isso, assim, assim, meu marido está querendo que eu vá com ele, tudo, como está de férias, será que eu poderia? Vocês podem descontar a semana, né, que eu não venho, né? Não tem problema. Ele falou, não, Fábio, pode ir tranquilo, porque você já tem tempo, porque a cada 3 meses que você trabalha, você já tem direito a ter uma semana de férias. E eu não sabia, né? Aí eu falei, ah, que beleza, então eu nem perdi meu dinheiro, né? E tirei férias ali depois daqueles 3 meses, né? Não precisar esperar um ano, né? Aí eu fui com meu marido para lá, mas o mais engraçado é que as inglesas, quando entram no avião que vão para a Grécia, vão para o verão, né? Elas já entram no avião como se estivessem indo para a praia. Um chapelão, aquelas saídas de praia, todas escandalosas, de tamancão daquele tamanho, né? Recentemente, em 2014, nós também fomos para a Espanha, estava visitando a minha filha lá também, e fomos à Espanha e num avião que ia também para a cidade que a gente ia, que era praia. Nossa Senhora, era aquele bando da turma, tudo parecendo no Rio de Janeiro, o pessoal lotando o ônibus para ir para a praia do bairro, né? Era muito engraçado, gente. Mas nós chegamos lá, né? Ficamos num apart hotel muito lindo, né? No alto, assim. Tinha garrafa de vinho grego para nos recepcionar, brindar a chegada, né? E a gente comia nos restaurantes lá próximo, né? Apesar de ter cozinha e tudo, mas eu não mexi com comida. A gente comia e eu adorei a comida. Depois de passar na Inglaterra, né, que a comida é horrorosa, né, embora eu em casa faça a nossa comida, né, fazia, cozinhava arroz, feijão, as comidas todas do jeitinho que a gente come, né, os legumes, carne, do nosso estilo, né. E lá naquela época o frango era alimentado com ração de peixe, né? E era horrível, porque o peito de frango você ia comer, sentia gosto de peixe, você comia o ovo, sentia gosto de peixe, né?
e era horroroso. Então a gente estava assim, com vontade de comer coisas diferentes, né? Mas na Inglaterra não tinha jeito, porque a comida inglesa não é muito sem graça, né? Mas quando nós chegamos lá na Grécia, mas o que a gente comeu, nossa senhora! Primeiro a fartura, né? Porque lá na Inglaterra é tudo pouquinha coisa, né? E lá era salada, parecendo comida aqui no Brasil, né? Aquele monte de salada. A gente comia coisas rápidas, tipo lanchonete. Não era McDonald's, mas era como se fosse, né? Então eles faziam não sei se é moussaka, não estou lembrada agora, não, mas é um hambúrguer, né? Assim, bem passado, que eles faziam na grelha lá, já tirava na hora ali, azeitonas pretas, daquelas enormes, maravilhosas azeitonas gregas, nossa senhora. E então a gente comia esse tipo hambúrguer com um pratão de salada, né? Mas era uma delícia. E o pão, né, também, né? Eles comiam também, a gente passava bem lá, né? Comemos em alguns restaurantes, a comida lá grega, deliciosa também, né? Foi uma semana maravilhosa, mas tem um caso interessante para contar. Nós fomos à praia, mas a água eles disseram que era água fresca, quentinha, que era uma delícia. Aí eu vim pensando que era essa água quentinha aqui do Brasil, né? Mas nossa, a água era gelada. E meu marido, ele adora mergulhar, adora, mas só que ele não tinha levado máscara nem snorkel, né? Então ele chegou numa barraquinha que tinha lá. Ele é muito cara de pau, né? Chegou, eu falei, você pode me emprestar esse seu equipamento aí? E o pessoal lá falava assim 10 palavras em inglês, né? Então não tinha como a gente se comunicar, né, falando inglês com eles, né? Mas o coffee, a mask, a coisa assim, fazendo gestos, deu para se virar, né? E ele emprestou para o meu marido. Meu marido dá um mergulho e vê se tinha os peixinhos e tudo. Enquanto isso, eu fiquei na barraca dele, né? Aí ele me ofereceu: você quer um café? Aí eu falei: não, muito obrigada. Um calor terrível. Eu falei: imagina eu tomar café agora, né? Não, muito obrigada. Ele: não, eu faço, não sei o que. Aí pegou lá, daqui a pouco, quando eu vi, ele estava com a coqueleteira lá. Aí botou num copo assim, trouxe um copo de café gelado, espumante. Gente, uma delícia. Eu nunca tinha tomado café gelado. Uma delícia, nossa. Aí depois a gente via no banco, a gente via nas recepções, a gente olhava o pessoal servindo café gelado. Que é como o mate aqui que a gente toma gelado. Quer dizer, eu digo mate porque eu sou do Rio, né? Então o mate é uma bebida gelada, né? Que a gente toma muito. Quando eu mudei para São Paulo aqui, eu preparava mate gelado para os encontros que a gente fazia em grupo. A turma estranhava demais porque ninguém estava acostumado a beber mate gelado, né? Mas eu aprendi a tomar o café gelado lá. Outra coisa também interessante da Grécia, que lá, e algumas na Espanha ainda tem também, que eles têm a hora da siesta, né? É a hora da siesta que depois do almoço eles fecham todas as lojas e vão descansar. E é muito legal porque é no período que o calor está intenso. Aí depois, lá para as 4, 5 horas, abre de novo, aí vai até tarde da noite. Só que lá é diferente daqui do Brasil, né? Porque no verão o sol vai até tarde, né? Tem lugar que tem sol à meia-noite, né? Mas tem sol às 10 horas da noite, então as lojas podem ficar abertas e as pessoas descansam depois do almoço e depois voltam para trabalhar ou voltam para fazer compra, né? Então é muito interessante isso também, né? Aí depois do almoço a gente tinha que ficar no hotel também, porque não tinha lugar nenhum para a gente ir, né? Mas essa do Nescafé foi muito legal também. E nós alugamos uma lambreta, né? Não sei se vocês vão lembrar, saber o que é lambreta, né?
E com isso nós passeamos a ilha inteirinha de Corfu, né? Tem umas fotos lindas, maravilhosas lá de cima. Foi muito interessante também, muito legal. Mas nós não ficamos só lá, nós fomos até Atenas e pegamos um ônibus, primeiro pegamos um barco até uma cidade paleocastrita, a cidade que nós paramos, até que a minha memória está boa, em mais de 30 anos, né? A cidade era paleocastrita, nós pegamos de Corfu o barco até lá e de lá nós pegamos um ônibus até Atenas, né? Mas passamos a noite inteira viajando. Então a gente falou, tudo bem, a gente vai dormindo no ônibus, quando chega lá, tá tranquilo. Naquela época a gente jovem, né, tem disposição, enfrenta as aventuras, né? Aí fomos. Só que o ônibus, gente, vocês não podem imaginar a loucura. Era daqueles ônibus que estava carregando todo mundo, todo mundo, pegando todo mundo pelo caminho, e entrava gente com cachorro, com gato, papagaio, periquito, galinha, né? E as galinhas fazendo e os animais e não sei o quê. E o pessoal conversava, parece que todo mundo se conhecia ali, né? A única coisa que a gente entendia da fala deles era Albânia, 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 era a única palavra que a gente entendia. E o resto eles ficavam falando lá em grego, né? E a gente sem entender absolutamente nada, né? E cadê que a gente conseguiu dormir? Não teve jeito, né? Porque eles gritavam de lá, gritavam de cá, parecia italiano, que é muito falador, e fala. O grego também era desse jeito, sabe? Então, passamos uma noite só com com o barulho dos animais e a falação dos gregos lá, que não deixaram a gente dormir de jeito nenhum. Mas quando nós chegamos em Atenas, a primeira coisa que o meu marido gosta de comprar é um mapa. Hoje não precisa mais, né? Porque hoje com GPS, com telefone celular, a gente tem tudo à mão. Mas naquela época ele comprava mapa local e ele adora ficar olhando os mapas, se localizar e identificar os pontos turísticos e ver onde é que vai, fazer os roteiros. Isso ele é exímio nisso, né? Só que quando nós chegamos lá, gente, vocês nem podem imaginar. Os mapas não eram em inglês, eram tudo em grego. E as placas também, naquela época, não eram em inglês. Então a gente não tinha como nos guiar, né, pela cidade, porque era a coisa mais a gente tinha que ficar pegando um mapa e olhando as letras lá para poder identificar aquela letra com a letra daqui, para mais ou menos entender que era ali o caminho, né? E como a gente sempre fazia por nossa conta, não pagava guia, porque tudo isso é muito caro, né? E meu marido sempre gostou também de ter liberdade, de ir para onde quisesse, demorar o quanto quisesse, se não está gostando, muda de passeio. E quando você vai com um guia, você é obrigado a ficar ali preso, né? Hoje não precisa, hoje já tem tudo, já tudo em inglês, as placas também são em inglês, mas naquela época foi o passeio mais difícil que a gente fez pela Europa lá. E tem muitos outros passeios que nós fizemos também, inclusive com as crianças. Dessa vez eu não levei as crianças, eles vão perguntar, e com quem você deixou? Lembra aquele meu amigo que ficamos amigos, que eles ouviram meu marido falando ao telefone? Pois é, eles tinham uma filha de 20 anos, então eu paguei para ela ficar com os meus filhos, tomando conta deles enquanto nós fomos para lá, né? Aí eu fiz uma compra enorme, né? Deixei tudo adiantado, adiantei o máximo de coisa que eu podia, deixei no freezer, que naquela época já tinha freezer na minha casa, né? Botei no freezer tudo, deixei tudo lá, caixas de leite, que eles tomavam muito leite naquela época, né? Deixei tudo pronto. Só que quando eu cheguei da viagem, meu Deus do céu, mas vocês não podem imaginar a loucura. Porque lá ainda hoje é assim, o lixeiro só passa uma vez por semana. Então você tem que ir armazenando naqueles sacões pretos, vai armazenando tudo e deixa, no meu caso que tinha uma área externa,
que era uma estufa, né? Porque ela era coberta e tudo ali, eu secava a roupa e tudo. Então a gente ia colocando ali. Eu não podia deixar do lado de fora porque o animal não passava, porque é proibido você deixar animal na rua, ninguém pode deixar animal na rua. Até hoje também é assim. Mas tinha o problema do frio, e o frio congelava o lixo, né? Congelava tudo, o plástico ressecava, né? Então a gente tinha que deixar. Só que ela tinha 20 anos, não tinha experiência nenhuma de dona de casa, né? Ela é estudante também, então tudo o que eles abriram de pacote de leite, de biscoito, de toda a comida que eles deixavam no lugar onde acabou, ficava. Né? Quando eu cheguei, que vi aquela confusão, meu Deus do céu, falei, Jesus, para passar uma semana fora passeando, olha só o trabalhão que agora eu vou ter. Mas valeu a pena assim mesmo, porque eu fui lá conhecer Atenas, que foi maravilhoso, andar naquelas ruas, lá naquelas ruínas, né, do tempo dos romanos, do tempo, ver aquela Acrópole, nossa, tudo aquilo é maravilhoso, você entra naquele clima de passado, sabe, e de imaginar que você está aqui caminhando numa rua, né, e quantos que já passaram por aqui, né? Então foi muito legal. Eu adorei passear lá em Atenas. Foi muito bom, apesar dos tropeços, né? Hoje ficou um pouquinho mais longo, mas agora até a próxima.